Aula 7, aula de qualificação. Nessa sétima aula a gente vai aprender a como qualificar o lead. Né? Na verdade, a gente não qualifica ele, né? A gente vê se ele é apto para a nossa solução. Né? A gente começou a aprender aí agora o funil, a gente entrou nessa parte aí de funil, que é a parte mais importante, acredito, para mim aí. Bons vendedores entendem o que é funil, sabem o que é o funil e entendem, né? Amam o funil, para resumir aí, tá bom? Na aula passada a gente viu a parte de prospecção, a gente entendeu que é um trabalho diário, isso tem que ficar bem claro, né? A gente não pode passar disso. Tá? A prospecção é aquela semente que vai ser colhida no futuro. Beleza? Então é um trabalho diário, isso não pode ser passado, não pode ser despercebido. Um dia sem prospectar e um dia sem vender. Beleza? Então agora a gente vai para a etapa de qualificação, que a gente vai aprender a qualificar, né? A gente vai entender se o lead é qualificado para a gente ou não. Beleza? Vamos lá, continuar então. Então vamos lá. A qualificação consiste em entender se seus prospectos estão aptos à sua solução. Né? Então a gente pode entender aí que. Então a gente pode entender aqui se é para saber. Então a gente entende aqui que é para saber se o prospecto está apto à sua solução, né? Lembra que vender é resolver um problema, né? Solucionar um problema que o cliente tem, né? Que o prospecto tem. Então, nessa primeira etapa, a gente entende que para qualificar, né, nessa etapa de qualificação, a gente tem que saber se o cliente ele é apto para a nossa solução, se ele tem aquele problema, se a gente consegue apresentar esse problema para ele, para a gente vender a solução, beleza? E muito importante a parte do público-alvo, né? Acho que vocês lembram ainda do público-alvo, né? Isso é muito importante também. E é aqui que a gente identifica se os prospectos têm o perfil do nosso público, né? É aqui que a gente vai saber se ele bate com a idade, o sexo, se trabalha, o que trabalha, né? Se ele vai ter aquele perfil de quem compra a nossa solução, tá bom? E é aqui que a gente vai decidir se vai seguir para frente ou não, com a apresentação, com follow-up, negociação, enfim, vai dar aquele prosseguimento aí nas etapas do funil, tá? E follow-up ele nada mais é do que um acompanhamento, não lembro se eu já cheguei a falar, mas o follow-up ele é só um acompanhamento desse processo. Tá? A gente vai se aprofundar mais um pouquinho nessa próxima aula, tá? E é aqui, né, que decidimos, e é aqui que bons vendedores se diferenciam também, né? Até eu escrevi aqui agora. Porque os bons vendedores eles não perdem tempo com leads que não é o seu cliente ideal. Tá? Isso também é muito importante. Tem vendedor amador acha que tem que vender para todo mundo, tem que ficar empurrando, tem que ficar ali pressionando. E vendedores, assim, só perdem tempo com quem é seu cliente ideal, tá? Essa é a realidade. O tempo, né? A gente já ouve muito tempo atrás que o tempo é dinheiro. E isso é verdade. Se o vendedor está perdendo tempo com um cliente que não é o perfil, que não é o comprador dele, vai perder tempo, vai perder dinheiro, beleza? Né? Isso lembra até uma história. Uma vez, no gerente comercial perguntou para mim, né, dando uma mentoria, ele perguntou que ele precisava para vender para quem não tem dinheiro, né? E assim, essa era a maior reclamação que os vendedores estavam fazendo para ele. E assim, minha risada foi bem espontânea. Eu tô até rindo aqui, mas a risada foi bem espontânea, mas sem maldade, tá? Não era de deboche nem nada, não. Porque basicamente a primeira coisa que vinha na cabeça era, pô, deixa de ser burro, você tem que vender para quem tem dinheiro, né? A realidade é essa. Então, assim, já deixava claro que na etapa de qualificação ali, ele já tinha um furo. O funil dele já tinha um furo logo no começo, logo ali na qualificação. Cara, não tem coisa pior do que o vendedor perder tempo com um cliente que não é o seu cliente, que não é o seu público, não é o perfil de quem compra. É desmotivador, cansa, sabe que não vai vender, enfim. Às vezes tem uma pressão ali do gerente, do gestor comercial ali em cima, tá? Então, assim, é claro que a maior objeção, né, é a falta de dinheiro. Só que a gente vai aprender um pouco mais para frente, mas já adianto para vocês que a maior, acho que 80 a 90% das vezes, o dinheiro é uma objeção mentirosa. Tá? Ela não é real, é uma objeção que é comum, é o costume que todo cliente já tem pré-programado na cabeça para tentar se livrar do vendedor, vamos dizer assim. Tá? A gente vai até se aprofundar um pouco nisso também mais para frente em algumas aulas. Mas a maior parte das objeções, principalmente as primeiras, são falsas. Tá? Então, o cliente, quando ele diz que não tem dinheiro, ele basicamente só não viu o valor na sua solução que você apresentou. Né? E, de repente, se não for o perfil ideal, se não for aquele cliente ideal, ele com certeza, não importa como você apresentar, como você falar, ele não vai ver valor. Porque ele não tem aquela dor que você está buscando solucionar. Beleza? Isso precisa ficar claro. E, então, é por isso que você precisa fazer a qualificação do prospecto. Você precisa sondar ele, saber com que ele trabalha, precisa entender a renda que ele tem, se ele tem gasto com filho, enfim. Você tem que ter toda uma base de investimento ali, que ele tem ali, para saber se ele vai ser apto a comprar sua solução. Porque, de repente, sua solução é um valor, um ticket médio alto, um ticket médio baixo. Então, você tem que saber mais ou menos ali quem é que vai comprar. Porque quem tem o perfil de comprar de ticket médio baixo não vai comprar ticket médio alto. Beleza? Né? Então, você está dentro do seu público, o que você tem que fazer é só seguir o passo a passo certinho, todas as etapas ali do funil, que o fechamento ele não vai ter desculpa para não comprar a sua solução. Tá? Muito menos por falta de dinheiro. Fechou?
Então não podemos esquecer que quem paga a conta do fechamento é qualquer outra etapa ali do funil mal feita, tá? A gente não pode esquecer isso. Se qualquer etapa não for bem feita ali no funil, o fechamento não vai acontecer. É ele que vai pagar a conta, tá? Se você furar qualquer etapa ali, o fechamento vai ser ruim, tá? Igual o caso do gerente ali com aqueles vendedores, né? O gerente ali ele tinha aquele problema ali de que os leads não tinham dinheiro. Então, assim, provavelmente não ninguém lembra mais na época quem é que fazia a prospecção, se era parte da gestão mesmo, se eram os próprios vendedores que iam atrás. Mas ali na qualificação ali, né, prospectou. E na qualificação, estava sendo feita uma má qualificação. Aquela etapa ali do funil não estava sendo bem feita. Né? Por quê? O vendedor muda, o que eles costumam fazer? Eles costumam pegar o cliente e já empurrar o produto. Cara, isso é muito errado. Isso é muito errado. O vendedor bom, ele pega o prospecto, faz a qualificação ali dele, e aí sim a gente parte para a etapa de apresentação. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Então a gente não pode vender para qualquer um. Né? Um exemplo simples também, quem vende placa solar, né? É meio que um produto um pouco novo no mercado, eu não entendo muito bem ainda. Mas só quando eu faço uma análise aqui rápida, meu foco, com certeza, para vender placa solar, seria empreendedores de médio a grande porte, mais ou menos. Normalmente, essas empresas têm sede física, né? Elas têm o polo físico. Não costuma mudar tanto, né? Ter aquela locomoção ali direta, né? Com pequenos empreendedores. Então, a gente tem que ter um controle muito grande sobre gasto de luz, né? Que normalmente é alto. Né? Então, assim, uma economia ali na conta de luz ali seria um grande alívio na finança, né? Ali nos custos dele e tal, fiscal também. E olha qual é outro gancho legal que seria aqui. Eu já posso oferecer também, não só para o empreendedor, né, para a loja dele, como para a casa dele também. Pô, ele mora, ele tem uma residência, nem que seja de aluguel, isso tem abate, né, as contas de aluguel também. Mas, pô, acho que 80% dos casos são residências físicas, né, compradas. Então, se eu ofereço para empreendedor de médio e grande porte aí, eu já faço duas vendas, até mais. Eu vou fazer a venda dele para a loja dele, né, para o empreendimento dele. Eu faço a venda para a residência dele. E ainda tem as indicações, pelo menos no mínimo 10 indicações aí quando ele fechar comigo. Provavelmente dessas 10 indicações aí, dois vão fechar também. E desses dois, eu fecho mais duas vendas também, porque provavelmente são amigos empreendedores também, que tem uma loja, tem um empreendimento, tem um negócio e tem a casa deles também. Entende a sacada? O vendedor bom tem que ter essa mente para frente. Tem que ter essas chaves aí viradas para pegar esses ganchos dessas oportunidades. Um bom vendedor também aproveita muito bem as oportunidades. Tá? A oportunidade é uma coisa que tem que ser captada rápida. O vendedor ele vê ali o objetivo claro e ele consegue encontrar essas oportunidades. Beleza? E para a gente fechar esse assunto aí, imagine se eu tento vender, se um vendedor amador, né, ele vai tentar vender para qualquer um. Imagina se ele tenta vender para um CLT da vida, um assalariado aí da vida. Provavelmente a pessoa mora de aluguel ou alguma casa de herança, alguma coisa assim do tipo. E a conta não deve nem vir tão alta assim, né? Sem falar, deve ter aquele gatinho ali na conta de luz, né? Então, assim, se eu pego um CLT que ganha, sei lá, um salário mínimo, dois, três salários mínimos, provavelmente não vai ter esse problema com a conta de luz. Ele não vai ter aquele problema para eu estar solucionando, entendeu? Agora, se eu pego um CLT já mais alto, né, a gente também não pode esquecer que tem CLT que ganha 10, 20 mil, né? Pode ser uma opção de venda, né? Pô, provavelmente o cara já deve ter uma casa própria, ele já deve ter um custo ali um pouquinho alto ali na residência dele, porque deve ter uma casinha grande, com alguns eletrodomésticos aí que puxam bastante. Então, pode ser uma opção. Tá? Tudo isso se faz de uma observação. Lembra da história lá da Microlinks quando eu trabalhei lá? Pô, eu vi que tinha o público ideal ali, eram os jovens ali, 16 a 25 anos. Mas eu identifiquei que tinha uma outra demanda ali que estava reprimida. Entende? As pessoas já estavam trabalhando ali no mercado, já tinham uma certa noção, já estavam com empregos estáveis. Então vai muito de observação e oportunidade. O vendedor bom ele tem que encontrar a oportunidade também. Beleza? Então, vamos passar aí para o próximo slide aí, que tem para falar vendas. Ah, cara, isso é muito interessante. Olha como era antigamente, né, o funil aí, né, de vendas. Antigamente, 10% só das vendas era no relacionamento. 10% relacionamento era bem pouquinho, né? 20% ali a qualificação ali, né? Bem pouquinho ali para você qualificar o lead. 30% a apresentação ali da solução, né, para você resolver a dor do cliente, e o restante era o fechamento, 40% fechamento. E antigamente, sim, era aquelas vendas que empurravam um pouco, né? O consumidor antigamente não tinha tanta noção do que, como era o seu poder aquisitivo, né? Ele tinha uma noção bem rasa do que era vendas, né? Ele não sabia que vendedor era. Não tinha essa imagem que a gente tem hoje que vendedor é chato, essas coisas assim, né? É uma mentira também, tá? Só é vendedor chato quem é um vendedor que não é profissional. Mas você observa aí, o ponto que eu quero chegar observa como as vendas chegaram hoje em dia. Primeiro lugar, 40% é confiança. Quase a metade da etapa de uma venda é a confiança, é aquele rapport que você vai gerar com o cliente. É aquela conexão que você vai ter com o cliente. O cliente ele tem que se sentir confiante, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir
que tá preocupado com ele. Ele tem que sentir que o vendedor realmente quer resolver o problema dele, quer solucionar aquele problema que ele está tendo ali. Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma confiança, né? E, pô, se você fizer uma boa qualificação ali, barra uma boa apresentação, você vai adquirir uma boa confiança do cliente. O cliente ele vai se sentir confortável com você, né? E depois 30% são as necessidades do cliente, né? Ou seja, você tem que entender essas necessidades. Olha só olha como é a diferença de hoje em dia, né? Hoje em dia o consumidor ele é muito mais sabido, né? Vou botar assim entre aspas, ele é muito mais sábio. Ele tem mais consciência do poder dele, ele tem consciência do mercado, ele tem a ciência de como funciona o processo de vendas. Até porque muita gente já trabalhou em vendas, tem aquele padrão ali, né? Às vezes é muito engessado, né? Tem script, isso não é bom também. Então, ele tem que sentir a confiança e a necessidade dele que está em jogo ali. Ele tem que sentir que a sua solução realmente faz sentido para ele, que o vendedor está preocupado em solucionar o problema dele, entendeu? Depois vem 20% ali de apresentação da solução, né? Ou seja, se você já criou o rapport, você já teve a confiança, né? Entendeu as necessidades dele, 20% ali só da apresentação, tá? Para ele entender realmente, para não ficar dúvidas, né, no decorrer do serviço ali, do seu produto que você está vendendo. E olha só que legal, 10% é fechamento. Só o finalzinho ali que é o fechamento, que o finalzinho ali que vai importar. Por quê? Se você faz todo o processo, toda etapa ali do funil corretamente, você faz um acompanhamento, você tem uma negociação certa, você quebra as objeções, o fechamento ele basicamente é automático. Você só vai dar aquele empurrãozinho ali para ele fechar, né? A gente vai ter uma aula bem completa sobre fechamento. Mas assim, se você faz todas as etapas certinho do funil de vendas, o fechamento ele acontece meio que naturalmente, ele é automático, tá? Isso você saindo daqui, o aluno de vender mais, ele entende isso, ele sente essa leveza, né? O fechamento ele fica leve, ele fica claro, ele fica simples, né? O próprio vendedor e o próprio cliente sentem isso, né? O cliente ele também sente que não é uma venda empurrada, não é uma venda forçada, tá? Então, por isso que é muito importante a etapa de qualificação. Você tem que buscar o seu cliente ideal, justamente para não ficar essa venda forçada. Essa venda assim, empurrada, sabe? Isso é muito chato. Com certeza você já foi atendido por algum vendedor que fica te empurrando venda. E é chato, a gente sabe que é chato. A gente parece que é até xingar o vendedor, né? E assim, é chato. Então, faça a etapa de qualificação direitinho. Não pode ter furos no funil, tá? Principalmente no começo. Tem muito vendedor que, mesmo sabendo disso, negligencia esse começo, tá? Principalmente o começo, porque acha que é só prospectar, qualificar e quando vê que é bom eu vou vender. Não é assim. A qualificação tem que ser feita, a prospecção é um trabalho diário e a qualificação também tem que ser feita. Fechou? Vamos para o próximo aí, então. Pontos de atenção na qualificação. Cara, falar demais, isso é muito verdade. Tem muito vendedor que fala demais. Né? Eu já bati nessa tecla antes, mas o vendedor bom, ele pergunta mais. Ele não fala, ele pergunta. Porque ele tem que identificar quais são os problemas, ele tem que identificar o rapport com o cliente para ele jogar a solução. Então, não fale mais. Vendedor que fala mais demais também é muito chato. Lembra que a gente já falou que vendedor bom não é falastrão, não é aquele que é exagerado na simpatia, isso é um amador vendendo. Tá? Outro ponto de atenção é o tom de voz. Tá? É bom você sempre manter a média com o mesmo cliente, com a mesma média com o cliente. Né? Se o cliente ele é bem exagerado, se ele fala alto, você também fala alto, você exagera, gesticula bem. Se ele está falando baixo, né, mais tranquilo, você fala mais tranquilo também. Não, fulano, então, porque eu entendi seu problema, eu tenho aqui a solução. Mas tem aquele que fica olhando para baixo assim, não, vou ver. Você olha para baixo também, não, vou ver também, mas assim, vê com calma, eu estou aqui te apresentando a solução. Né? Você vai ter uma negociação bem boa. O tom de voz, né, só para alinhar aqui, o tom de voz tem que ser o mesmo. Tá? Se o cliente fala alto, você fala alto. Se o cliente fala baixo, você fala baixo. Se o cliente for agressivo, você não vai ser agressivo. Porque provavelmente esse cliente não tem um perfil ideal para você comprar, ele não é seu público-alvo, beleza? Gírias demais também, tá? Tem vendedor que pega muito com gírias, cara. Lembra que a gente tem que ter um ponto profissional. Vendedor tem que ser profissional, isso não tem como fugir. Tá? E se você falar muita gíria, você sai do profissionalismo. Se você sai do profissionalismo, você não vende. O vendedor, o cliente, ele vai comprar de vendedor que é profissional. Se ele acha que é só um amigão ali da vizinhança, ele não compra, ele não sente confiança, tá? Então, cuidado com gírias, tá? Tudo bem, cada local aí, cada estado tem uma gíria ou outra ali. Quando é gíria local, que também não sai do profissionalismo, não tem problema. Mas, cara, e aí, beleza? Como que você tá? Mas chega uma gíria assim, pô, meu, caraca, e aí, cara? Cara, quebra, tá? Corta essas gírias, tá? Eu tô falando aqui mais natural porque eu tô aqui dando um curso para você, tô te ensinando passo a passo, mas na hora da venda não fale gírias, é um tom profissional, são palavras profissionais, beleza? O próximo aí, o uso errado da língua portuguesa. Cara,
Assim, eu não tem nem muito o que entrar nesse ponto, tá? Vendedor é profissional, ele tem que entender um pouco. Um pouco não, ele tem que entender ali da língua portuguesa. Ele não pode escrever errado. Se você trabalha muito com texto, vende muito no WhatsApp, no e-mail, mandando proposta, não pode ter erro. Se você tiver um erro ali, cara, você perde a confiança do cliente. Entende? O cliente vai ver, pô, se o cara tá errando nisso aqui, pô, como é que vai ser o produto? Como é que vai ser a entrega do serviço? Será que vai ser de qualidade? Será que vai ser confiável? Será que eu posso confiar? Você entende? Não pode passar desse nível, não pode ter esse erro. Às vezes você pode errar uma coisinha ou outra ali, que coisa às vezes pode ser básica, mas erro de português tem que ser claro, falado também tem que ser claro, né? Por isso tomar cuidado com os gírias, tá bom? Falar de dinheiro antes de demonstrar o valor. Cara, isso já é uma técnica bem antiga e até hoje tem vendedor que erra. Tá? Falar de dinheiro sem demonstrar o valor é meio que um pecado na venda. Porque não importa o valor que você jogar, o preço, né? Se você pode jogar qualquer preço, mesmo um centavo, se o cliente não vê o valor, ele não vai comprar. Ele tem que entender o valor, o que ele vai receber, o que vai solucionar na vida dele, por que ele precisa daquilo na vida dele, por que ele precisa comprar aquilo. Se for um produto, o melhor produto do mundo, se você não jogar o valor, se você não demonstrar o valor para ele, ele não vai comprar. A gente pode pegar exemplo a gente mesmo. Hein? Nós somos vendedores, mas a gente também é consumidor, a gente também compra. E se a gente não tiver valor, a gente não vê a demonstração do valor do produto ou do serviço, a gente não compra. A realidade é essa. A gente não vai comprar. Então, assim, esse é um pecado muito grande que o vendedor comete, tá? É falar de preço sem demonstrar o valor antes. Então, siga os passo a passo certinho aqui e demonstre o valor, beleza? Prospectar todo mundo, é um outro erro também, ponto de atenção. Cara, não se prospecta todo mundo. Tá? É aquilo, você tem que buscar o seu cliente ideal. Tá? Tudo bem que a qualificação vai ser feita ali depois de você prospectar, mas a prospecção ela já tem que ser em mente o seu perfil ideal. Vamos supor que o seu produto só vende para mulher, exclusivamente de mulher, público feminino. Você não vai ficar perdendo tempo abordando homens. Claro, acho que isso fica certo, né? O inverso também é verdade. Se seu público é específico para homem, por que você vai abordar a mulher? Claro, tem gente, por exemplo, lingerie da vida. Né? Acredito que fique meio a meio aí a compra entre o público feminino e o público masculino, porque os homens também presenteiam as namoradas, esposas, enfim, amantes. Né? Então, tem essa questão também. Mas se você trabalha como um produto desse que tem os dois públicos, obviamente você pode prospectar todo mundo. Mas tem produtos que são específicos. Não estou falando só do sexo aqui também, não. Tá? Né? Do feminino ou masculino. Depende do público. Às vezes é um público mais jovem. Se você atende aí, se o seu público é pessoas de 30 anos, você não vai abordar quem tem 50, né? Que já é idosos. Beleza? Então não é para prospectar todo mundo. O próximo erro aí, né? O ponto de atenção, o sétimo aí. Achar que os prospectos conhecem o seu produto e serviço. Cara, isso é um erro também fatal. Tá? Isso normalmente quem faz é vendedor que já está desmotivado, vendedor que é preguiçoso, acha que já não vale mais a pena prospectar porque todo mundo já sabe quem é o que ele vende, o que ele oferece. Tá? E é por isso que você tem que demonstrar o valor. Tá? É assim que você demonstra o valor. O cliente ele não conhece o seu produto. Mesmo que conheça, ele não vai conhecer tão a fundo. Você tem que qualificar ele ali e apresentar. A parte de apresentação é justamente essa. E mesmo que ele conheça o seu produto, você tem que apresentar para ele conhecer o valor. Ele pode conhecer o produto, mas não pode conhecer o valor. Ele não reconhece isso. E o bom vendedor vai fazer isso, vai demonstrar o valor antes mesmo de falar preço. Ele pode até saber o preço antes de você fazer a apresentação, antes de você demonstrar o valor. Mas se você fizer uma boa apresentação e demonstrar esse valor, esquece, a venda garantida. O fechamento vai ser rápido, vai ser simples, vai ser leve. Fechou? Próximo aí é não prestar um bom atendimento. Não tem muito o que falar. A gente tem que prestar assim, um bom atendimento, tem que ser profissional, tem que ser cordial, tem que demonstrar a preocupação com o cliente. Isso aí não tem muito o que falar. Né? E não fazer o rapport, cara. Essa última atenção aí é o principal. É isso que eu bato muitas vezes na tecla. É vendedor hoje que vende tudo de automação, que é passar tudo o atendimento robotizado. Cara, isso não gera rapport, isso não gera confiança no cliente, isso não gera conexão com o cliente. Eu vou bater na tecla de novo. O cliente ele só compra de você se ele sentir confiante. Ele tem que ter um elo com você, ele tem que sentir identificação com você. Ele tem que entender que aquele produto é para ele, que aquela solução ali é para ele. Cara, ele está falando de mim. O cliente tem que ter essa percepção. Quando você está explicando ali o produto, falando sobre a dor, o que ele resolve, ele tem que pensar isso. Cara, ele está falando comigo. Pô, esse vendedor realmente ele tem razão. É eu naquela situação, ele está dando um exemplo ali, mas pode ser eu. Então ele tem que ter esse rapport, tem que ter essa conexão. Se o cliente não tiver essa conexão, ele não compra. Ninguém compra só por ver uma coisa bonita e compra. Claro, tem gente que compra impulsivamente, né? Mas a gente está falando aqui de uma coisa profissional, de técnicas de vendas reais. A gente vai vender para quem tem que comprar.
A gente não vai só demonstrar e esperar que alguém compre, igual aqueles vendedores de loja, de roupa, de shopping, que fica tudo ali parado, ali esperando acontecer. Entende? Ele não usa técnica. Cara, aquilo ali pra mim nem vendedor tá? Aquilo ali é só retira pedido. Beleza? E aí botei até do lado aí também rapport, né? Aí que eu botei até adicionado aqui, ó. Rapport, ele acrescenta 80% do diferencial em um vendedor. Tá? Eu vou te falar, conexão. O vendedor ele tem que saber fazer o rapport, ele tem que ter esse elo de confiança com o cliente. E para ter um bom rapport, é cuidar da linguagem corporal, né? Não só a linguagem falada, a linguagem corporal. Então tem que ter postura, tem que saber gesticular na hora certa, se apresentar. Eu não posso estar aí falando com mão que não sei o quê. Sim, ter o controle do tom ali de voz, sobre gírias. Então a linguagem corporal também fala muito. Se o cliente está contando uma história e você está assim, perdeu a venda. Tá? O cliente está contando uma história, tem cliente que é chato, quer contar a vida toda. Você tem que prestar atenção. Só que aí você também não vai ficar perdendo tempo ali naquele cliente. Tempo é dinheiro. A gente não pode esquecer disso. Tá contando uma história, pô, legal, bacana, fulano, bacana, pô. Mas assim, acho que realmente o nosso produto vai ajudar muito, né? Vou te fazer uma apresentação aqui, olha esse teste aqui. Corta, mas corta gentilmente, tá? Não corta no meio, não interrompa o cliente. Porque interromper também você quebra a venda. Se você interromper o cliente, ele está contando alguma coisa, você interrompe, você vai demonstrar que não está tendo interesse no que ele está falando. E se, vou voltar naquilo de novo, se o cliente vê que você não tem interesse nele, que você está preocupado com ele, não vai ter venda. Ele vai desistir ali na hora, tá? Segundo ponto aí, se atente às expressões faciais, né? Que eu acabei de falar também, né? É outra coisa aí, também que interligado. Mas também no telefone, tá? Telefone tem quem faz um atendimento aí por telefone, ou manda áudio, né? Costuma mandar áudio aí. O tom de voz, ele tem como se tivesse face, né? A voz, você consegue ouvir o sorriso na voz, você consegue ouvir a carisma na voz, a vontade de ajudar tudo na voz. Isso tem som, tá? O seu sorriso, a sua vontade tem som. É diferente de falar assim, ô fulana, então, o produto é assim, assim, não sei o que, o seu problema eu tô entendendo. Oi, fulana, não, pô, entendi, realmente é complicado, mas tem solução, tá? Não se preocupe, eu vou conseguir. Você entende? Tem uma diferença na voz. Você consegue identificar isso na voz. É mesmo você quando atende o telefone, tá falando com um amigo, com uma pessoa, você consegue entender, poxa, falando o que aconteceu? Eu tô sentindo você meio triste. Né? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você consegue entender isso. Tá? Então, se você trabalha na voz, na fala, tome cuidado com isso, tá? Porque sua fala também tem voz, tem som, né? Obviamente, né? Mas o sorriso tem som, eu quero dizer, tá? O seu sorriso, sua carisma, sua vontade tem som, tá bom? E o próximo ponto aí, mantenha contato visual. Isso demonstra interesse. Isso é, obviamente, correto. Tá? Olhe no olho do cliente, entenda o que ele está dizendo, mostre a motivação do interesse, né? Então, é contato visual sempre. Estou falando com vocês aqui, ó. Estou olhando aqui para a câmera, né? Obviamente, mas é contato visual sempre, tá? Isso demonstra realmente interesse e isso você ganha pontos muito altos, tá? Com o cliente, porque tem muito vendedor que não costuma olhar no olho do cliente, só quer ele tirar o pedido, vender, tá forçando ali, são os vendedores amadores, né? E você está aqui nesse curso justamente para ser um vendedor de sucesso, um vendedor excelente, expert em vendas, beleza? Evite interrupções, que eu falei aí também, né? Isso demonstra falta de interesse, acabei de falar aí. Faça as conexões, né? Que é rapport é isso, é se conectar com o cliente. E o cliente percebe e sente isso, sente a sua vontade, tá? Seja humano, seja perceptível e seja empático, tá? Empático, então você tem empatia. Se o cliente ele fala uma dor, você tem que demonstrar que está sentindo aquela dor ali, está disposto a ajudar ele. Tá? Você tem que ter empatia, você tem que saber o lado do cliente, tem que entender o lado dele, por que, que ele não fez aquilo antes, por que está fazendo só agora, por que, que ele nunca fez. Tá? E assim você vai quebrando ali, você consegue identificar até a quebra de objeções ali mesmo. Tá? E segue próximo aí, faça o espelhamento. Olha, o espelhamento é uma técnica avançada, vamos dizer assim. Tá? É bem simples, mas muito vendedor não faz isso. E o vendedor que sabe fazer isso, ele, cara, ele arrasa nas vendas. Com certeza, só em fazer o espelhamento, ele já tem um diferencial enorme para os outros vendedores amadores, né? E a técnica de espelhamento funciona muito, tá? Muito. É simplesmente, como eu falei, é bem simples, é você imitar o perfil do seu cliente. Neurocientificamente falando, tá? As pessoas se conectam com o seu semelhante. Então, se você senta com uma postura semelhante ao seu cliente, você vai fazer aquela conexão ali. Se ele senta mais largado, um pouquinho mais solto, mais confiante, você solta e senta um pouquinho mais confiante. Se ele costuma bater na mesa, ou dar indicações, apontar, se você fizer o espelhamento, ele vai entender que você está no mesmo patamar que ele ali, entende? É basicamente isso, tá? É basicamente você imitar ele, né? Porque se o cliente ele sente que você é uma pessoa semelhante a ele vai estar aberto para conversar com você, a se abrir com você, até comprar, obviamente, de você, que esse é o nosso objetivo. O vendedor tem o objetivo de vender,
obviamente, né? Então faça o espelhamento, né? Pô, se ele chega e fala alguma coisa de cachorro, fala de cachorro também, mesmo que você prefira gato. Se ele fala de gato, você gosta de gato também. Time de futebol é a melhor coisa. O pessoal falou de futebol, cara, começa a falar de futebol mesmo que você não entenda. Entende? Fala do tempo, você fala, pô, hoje tá bem quente aqui. Pô, realmente, rapaz, tá quente aqui, eu prefiro frio, né? Cara, faz o espelhamento, tá? E isso funciona muito bem. E para finalizar aí, né, tem uma escutativa, tá? Não sei se eu botei aí, mas botei. Você tem que ter uma escutativa, tá? Por quê? Você tem que aprender a ouvir mais e falar menos, né? A gente tem duas orelhas e uma boca justamente para isso. A gente ouve, precisa ouvir mais, entender mais, captar as ideias mais e falar de menos. E o vendedor bom, ele sabe isso. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. O vendedor bom é quem pergunta melhor. Mas é perguntar certo, não é pergunta avulsa, não. Tá? São técnicas de perguntas certas ali na qualificação, para você entender qual é a dor do cliente, qual é a objeção que ele vai ter, para você já quebrar a objeção dele ali. Você tem que entender o que, que ele te impediria ali de fechar para você concluir a venda. Então tenha uma escuta ativa, utilize os dois ouvidos para ouvir e a boca para falar menos. A boca você vai fazer lá ali só para quebrar a objeção e fazer o fechamento. É só isso que sua boca vai servir. Tá? É só para fazer ali o rapó ali também no começo, fazer uma qualificação. E acabou. Tem uma escuta ativa. Tá? E, bom, acho que a gente finalizou aqui. Deixa eu passar o próximo slide. Exercício, isso aí. Exercício. Cara, não deixe de fazer os exercícios, tá? Isso é muito importante. Você vai ver que isso vai te dar um diferencial muito grande. Cada exercício que eu passo aqui, ele é bem planejado, ele é estrategicamente feito, tá? Não é um só exercício à toa para encher linguiça, tá? Se tivesse aqui, eu botaria por fora, mas eu estou dando aula aqui de exercício justamente para isso, tá? Então, para você identificar, você tem que escrever aí, isso já vai até servir para a próxima aula, escrever as características e benefícios que o seu produto tem. Então, você vai identificar aí benefícios, né, diferenciais, quais são os seus concorrentes, isso é muito importante, tá? Quais são os pontos fortes do seu concorrente, você tem que saber isso, não só é importante você saber quem concorre com você, mas quais são os pontos fortes dele, o que eles podem te atrapalhar ali na venda, tá? E você também tem que saber, ó, seu maior ponto forte quanto o maior ponto fraco do seu concorrente, você tem que identificar isso, tá? Quais são as objeções mais comuns do seu produto ou serviço? Isso vai estar tudo utilizado aí para a gente, para a próxima aula, tá bom? Então faça a anotação aí, escrevam, né? Façam os exercícios, pratiquem, tá? Escreva, isso é muito importante que a gente vai estar utilizando aí na próxima aula e vão entender por quê, tá? E o bom vendedor vai reconhecer todos esses pontos aí, tem que ter essas respostas aí na ponta da língua, tá bom? Te vejo aí na próxima aula.